Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o consultor Alfredo Passos irá falar sobre como o profissional pode usar as definições de inteligência competitiva a favor da organização e da sua carreira. Já o administrador Eduardo Correia Miguel explicou o conceito de logística reversa e sustentabilidade, tão em voga nos dias de hoje. Confira! O profissional que trabalha com inteligência competitiva precisa ter a ética como foco, ser claro, objetivo e se fazer entender com facilidade. Essas são algumas das definições feitas pelo consultor Alfredo Passos em entrevista exclusiva ao Administração em Debate durante o 7º ENCAD, organizado pelo CRRJ. Veja agora. Inteligência competitiva é a antecipação a movimentos e tendências dos consumidores e de mercado. É mostrar que essa é uma técnica para justamente você mostrar para os administradores e para os gestores o que vem acontecendo de fora da empresa. Tem muita gente preocupada com o que está acontecendo dentro da empresa, mas muito pouca gente para mostrar o que está acontecendo fora da empresa. Basicamente o que nós estamos vendo hoje, principalmente essa questão que vem sendo falada muito com relação à privacidade, é exatamente lembrar que inteligência competitiva trabalha com informação pública, ou seja, é o profissional que trabalha com a informação de maneira legal, de maneira ética, e quem trabalha justamente com a informação não legal ou não ética é justamente o espião, ou seja, aquele que vai buscar a informação de uma maneira não legal, não ética e, portanto, faz espionagem, é esse que está agindo fora da lei. O que trabalha com a forma legal, portanto, de uma maneira completamente correta e dentro dos aspectos legais, é aquele profissional que trabalha com inteligência competitiva. Sempre as pessoas tendem a dizer que esse é um assunto novo, apesar de nós termos empresas que já estão chegando a quase 20 anos de utilização, porque na verdade ele ainda é um assunto que muitas empresas e muitos profissionais ainda não conhecem, porque ele ainda é um assunto que algumas empresas ainda tratam, evidentemente com algum sigilo, porque esse ainda é um diferencial competitivo de muitas empresas, então por isso que ele ainda é um assunto reservado, mas é um assunto que vem crescendo, as empresas já perceberam que esse é o diferencial, que esse é, na verdade, a vantagem competitiva que elas têm e por isso que elas acabam não relevando. E também não relevando e não revelando também, porque justamente é isso que fazem com que elas ganhem mercado e que elas cresçam e vão se desenvolvendo. Mas nós temos um mercado já bastante grande, nós temos uma associação com quase 2.000 profissionais, que é uma associação brasileira, chamada Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva, a ABRAIC. Então nós estamos crescendo, estamos já tendo cursos por mais de várias regiões do Brasil, temos hoje cursos em várias escolas, temos cursos já na graduação em várias escolas, Então temos um movimento bastante forte nessa área. É essencial ele entender que inteligência competitiva está cada vez mais ligado à estratégia, portanto à direção, portanto ao direcionamento da empresa. Não é mais só uma função, vamos dizer, tática, uma função única e exclusivamente de ficar analisando preços ou analisando pequenas questões do dia a dia. Inteligência competitiva está se tornando nos grandes países desenvolvidos, principalmente nos países como Estados Unidos, como os grandes países da
Europa, um grande direcionador das empresas. Então, é cada vez mais importante o administrador entender isso, que o papel que a inteligência competitiva está ganhando nos países do primeiro mundo é exatamente esse, de ser um papel de um estrategista. Então, o administrador precisa perceber que o profissional de inteligência está ganhando esse espaço de ser um profissional que cada vez mais está se capacitando como um grande entendedor de estratégia. Mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRA-RJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. A sustentabilidade tem sido o tema mais destacado na atualidade e as empresas têm se questionado sobre o que fazer com o lixo que produzem, já que são constantemente responsabilizadas por alguns danos ecológicos. Então, a solução abraçada pela maioria é a logística reversa, como ressalta agora o administrador Eduardo Correia Miguel. Olá! No programa de hoje nós vamos conversar sobre logística reversa e sustentabilidade. Os convidados do programa são o coordenador da Comissão Especial de Logística aqui do Conselho, o administrador Hélio Meirim. Tudo bem, Hélio? Boa noite, Cássio. Tudo bem? E o administrador Eduardo Miguel. Tudo bem, Eduardo? É um prazer recebê-lo. Tudo bom? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, Hélio, explica pra gente o que é logística reversa. Bom, quando a gente fala de logística reversa, nós estamos falando do retorno dos produtos, né, e das informações. Quando a gente fala da logística normal, a gente está falando normalmente do fluxo da entrega. E aí, quando a gente começa a falar da reversa, a gente está falando de trazer aquele insumo de volta, ou aquele inservível de volta, ou aquele descarte de volta. Eduardo, como funciona a aplicação da logística reversa dentro das empresas? A logística reversa, hoje em dia, ela trabalha com duas vertentes principais. A logística reversa mais difundida é a logística de recuperação de produtos defeituosos ou produtos devolvidos pelos clientes. Uma outra vertente é questão ligada à área ambiental. Nesse momento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a logística reversa como uma ferramenta para as empresas cuidarem da recuperação de seus produtos descartados, visando garantir ganhos econômicos e ganhos ambientais e sociais. Eduardo, as empresas elas são obrigadas por lei a desenvolverem ações de logística reversa? No âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas passaram a ser obrigadas a responder por todos os seus resíduos gerados, incluindo aí toda a cadeia de suprimento, desde os fabricantes, comerciantes, importadores, até os próprios consumidores. As empresas vão ter que se organizar. Como irão elaborar o sistema de logística reversa, ou seja, quem irá patrocinar o sistema de coleta dos resíduos, como vai operacionalizar
O governo apoia o uso maciço de cooperativas para inserção dos cooperados, ou seja, melhorando o lado social dos catadores. E as empresas, então, deverão agir, seja por elas próprias, seja financiando, patrocinando cooperativas, de modo a recuperar os resíduos eletrônicos, resíduos de embalagens, resíduos de óleo, seja que tipo de resíduo, para retornar esse produto e gerar o ganho que o governo espera com o econômico e evitando assim o desperdício no meio ambiente. Hélio, qual a importância da logística reversa para o meio ambiente e para a sociedade? Bom, hoje nós vivemos num mundo em que existe uma preocupação muito grande com as questões ambientais. Então, a preocupação da logística reversa, como o Eduardo colocou, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é trazer todos os dispositivos que não são mais usados, sejam eles produtos inservíveis, baterias de celulares. Então, cada vez mais a sociedade vem cobrando das indústrias, trazerem também esses insumos, de volta para a sua própria fábrica. O administrador ele tem um papel muito importante, na verdade, um grande mercado de trabalho. Esse é um assunto relativamente novo, nem todos os setores ainda estão adequados à Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, para nós, administradores, acho que tem um grande campo de trabalho. E de que forma, Hélio, o administrador ele pode contribuir para a aplicação dessa logística reversa dentro das empresas? Na verdade, como o Eduardo até colocou, existem diversos acordos setoriais, então tem setores que já estão fazendo uso de uma série de requisitos em que a lei é estabelecida, então a legislação ela apregoa uma série de requisitos que precisam ser feitos, e alguns ainda estão se reunindo para tomar essa decisão. Importante colocar que esses acordos ele tem inclusive a participação da sociedade, e acho que outro ponto importante é que nós também, como administradores e como cidadão, devemos também cobrar isso das organizações, de como a gente pode dispor de um produto que a gente não vai usar mais. Eduardo, existe algum elemento, algum componente que seja mais fácil de ser aplicado na logística reversa? Algum elemento, por exemplo, eletrônico, que demande mais trabalho? A logística reversa de produtos eletrônicos é nova ainda não temos acordo setorial, na verdade o acordo setorial para a logística reversa de produtos eletrônicos já foi elaborado, tem propostas já por empresas, mas ainda não foi acordado pelo governo federal. Essa logística reversa para grandes empresas, elas já fazem, gerando o quê? A lucratividade para elas. Então, grandes empresas que são produtoras de eletrônico, elas conseguem ter lucro a partir do retorno de equipamentos eletrônicos. O grande desafio é obrigar essas empresas, e através de metas, a coletar esses equipamentos no Brasil inteiro. Porque em locais relativamente onde o consumo é grande, como São Paulo principalmente, existem já diversas empresas que fazem essa recuperação do material eletrônico. Essa recuperação pode chegar através de contratos com grandes empresas que, ao trocar seus computadores ou equipamentos de informática, entregam seu material para essas recicladoras, ou através da coleta realmente de pequenas empresas e consumidores individuais. Esse material, quando chega nos centros e depósitos das recicladoras, eles são triados. É importante que o material que estiver funcionando, os computadores em funcionamento, sejam enviados para instituições que façam cursos para a sociedade, para a inclusão digital. E o material que não tenha mais aproveitamento, ele é descartado, na verdade ele é segregado em cada tipo de material. Então eles separam os plásticos, os vidros, os placas de circuito impresso, e cada material tem um destino. A bateria, tubos radiocatódicos, que são onde existem elementos químicos perigosos, têm que ser descartados adequadamente. Geralmente as empresas pagam por esse serviço. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui defendendo a nossa causa. Obrigada, Hélio. Obrigado, Nádia. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do Conselho e acompanhar as novidades do Conselho Regional de Administração nas redes sociais. Até mais! Esse foi mais um Administração em Debate, mas na próxima semana tem mais. Até lá!